Sou tua irmã em Cristo, Aimee Rodrigues Dias. E eu gostaria de ler uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 7, e verso 13. Na minha Bíblia diz assim o título: As duas estradas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreito é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vou ler também, irmãos, o verso 15, os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria, irmãos, de relatar uma revelação do Espírito Santo. Tem tudo a ver com o falso profeta, tem a ver com o caminho largo. Então Deus está falando aqui para nós, irmãos, não seguir caminho fácil, caminho que tudo aceita, tudo pode, tudo é lícito. Glória a Deus. E porta larga conduz à perdição. Não vai atrás de igreja lotada, glória a Deus. Porque, irmãos, não quer dizer que a igreja está lotada, que seja uma boa opção. Mas a Bíblia está dizendo aqui, são poucos os que encontram na porta e o caminho estreito. Glória a Deus. O caminho estreito pode ter espinhos, pode ter lutas, tribulações, mas esse é o caminho certo, que conduz à vida, que conduz à salvação. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo ao Senhor Jesus. Então Jesus estava assim ensinando os seus discípulos. Esse discípulo é Mateus, e Mateus deixou escrito o que Jesus disse para ele, amém? E aí eu vou passar o áudio aqui, irmãos, da revelação do Espírito Santo. Antes eu gostaria de dizer para você, glória a Deus, que eu congreguei na Igreja Universal 5 anos. Eu congreguei 5 anos. Desde os meus 36 anos, mais ou menos. E hoje me encontro com 41. Bem, durante esses 5 anos eu tive uma experiência com Deus dentro da igreja. Eu não estou, irmãos, falando essas coisas porque eu fui punida na igreja, porque me proibiram de tomar ceia, porque eu estou em pecado, fui pegando flagrante, nada disso, amém? É porque eu orei bastante e pedi para Deus clarear minha mente, ou seja, eu pedi para Deus sabedoria, eu pedi para Deus entendimento. Então, irmãos, a gente deve sempre pedir para Deus entendimento, porque às vezes, irmãos, por mais que nós estudamos, por mais que nós nos esforçamos, irmãos, fazemos teologia, fazemos formação acadêmica, o que for, mesmo assim a sabedoria verdadeira é aquela que vem do alto. Eu vou passar o áudio agora. Glória a Deus, que eu vou compartilhar no meu YouTube. Você compartilha no maior número possível esses testemunhos. E no final dos áudios, irmãos, eu gostaria de falar outra visão que Deus me passou também com relação a esses testemunhos. Em antemão, quero dizer para os irmãos que eu não tenho nada contra a igreja nenhuma.
Inclusive, eu chorei muito pela Igreja Universal, que é a igreja que eu congreguei, né? Até hoje eu pedi para Deus me ajudar, né? Que eu estava tentando sair, eu não estava conseguindo. Mas, irmãos, vou passar agora o testemunho. Foi hoje ainda, dia 25 de agosto de 2021, na madrugada, que eu tive essas revelações. Algumas em sonhos e outras em visões. Deus abençoe a todos vocês. Ouçamos o áudio. Amém. Glória a Deus. Oi, tudo bem com vocês? Quero relatar hoje um sonho que eu tive, sinistro. Esse sonho é uma revelação do Espírito Santo. Esta noite eu orei com a irmã Isabel Ferreira, quase 2 horas de joelhos, mais ou menos. E orei, eu pedi para Deus abrir meus olhos espirituais. Eu pedi para Deus tirar as escamas dos meus olhos. É nesse sentido que eu orei. Eu queria ver, enxergar. Pedi para Deus revelar profundo o escondido que ninguém sabia. E orei de joelhos na presença do Senhor. Aí quando foi de madrugada, era 4 da madrugada, nessa madrugada de hoje, 25 de agosto de 2021, eu sonhei que eu estava no salão subterrâneo. É a palavra mais certa de se achar. Era um salão de igreja subterrâneo, mas não tinha nada lá. E tudo era de terra. O salão, o chão era reto. As paredes pareciam que eram brancas, eu não prestei muita atenção, assim. Mas tinha um salão separado do lado direito, que era o salão menor. E tinha aquele salão grande. Tinha muitas pessoas no salão grande. Eram mais jovens. Eu vi jovens, pessoas adultas, mais ou menos assim. Pessoas que aparentavam jovens. Tinha bastante gente naquele lugar. Mas de repente, do nada escureceu e eu não vi mais ninguém. Só vi um rapaz, ele estava correndo e contou a cena, né? Antes de ver esse rapaz correr, quando escureceu, eu estava no outro cômodo, no salão, é subterrâneo o salão. Eu vi o canto da parede, assim, que é como se tivesse passado um trator e feito um cômodo ali embaixo. Eu até pensei assim, nós estamos aqui porque se a besta se manifestar, a gente está escondido. Porque era necessário fazer casa subterrânea para esconder da besta e do falso profeta. Eu pensei, provavelmente estamos aqui por causa disso, mas eu estava sozinha naquele cômodo. Naquela sala tinha 2 poltronas. As 2 poltronas eram estilo almofadadas, que falam, né, assim, tipo, se eu não me engano eram amarelas, eu não prestei tanta atenção, mas é porque estava bem escuro e lugar que não tem luz. A parte das costas eram bem altas mesmo, bem altas. Era uma poltrona alta nas costas e embaixo era normal. É como se 2 pessoas bem altas fossem sentar ali. As poltronas eram grandes. Aí eu saí dali e pensei, que estranho. Na minha mente eu estava escondendo do anticristo, né? Mas aí eu saí de lá, eu olhei para trás, contou a cena.
Como eu vi que o pessoal desapareceu e escureceu de uma vez, aquele salão grande, vi um menino correndo, um jovem. Aí eu dei a mão pra ele. É uma pessoa adulta, mais ou menos 28 anos de idade, mais ou menos isso. Aí dei a mão pra ele, aí a gente correu. No canto da parede, eu pensei, se a gente andar no canto da parede, a gente vai se perder. Até a conversa da gente era estilo montanha, né? Igual eu já vi essa voz aí de montanha. E ele tinha voz espiritual. Aí eu dei a mão pra ele tentando me salvar. Um salvar ao outro, aí a gente correu. Aí chegou uma hora que eu tava estilo assim, tipo desmaiando, assim, não aguentava andar. Aí eu vi uma porta preta bem grande que era a saída, aí eu saí de lá, vim com ele. Aí eu falei, pra cá não, pro lado direito, no lado esquerdo. Ele ainda andava normal, né? Mas aí quando ele começou a perder as forças, é que a gente já estava saindo pra fora, aí começamos a subir um morro. Começou a subir. Quanto mais subia, mais clareava. E aquele morro, eu pude observar que era um morro de mato, mas é mato assim, mato de campo que dá pra pisar. E aí quando eu olhei pro lado direito, que eu vi que eu estava no claro já, eu estava segura, eu vi uma mulher e uma criança, uma menina. Aí ela assustou quando passamos perto dela, ela assustou com o capim lá. Ele assim, assustou, não é nada não, é só um capim só. Tipo assim, aí quando eu olhei assim pro lado assim, eu senti a mão do rapaz, ele estava descendo pra terra. Eu pensava que era gente, mas eu pude observar que ele era espírito, ele estava descendo pra baixo. Aí ele tinha desaparecido, aquele espírito. Aquele espírito em forma de homem, de rapaz. Aí eu olhei pro lado da minha filha, tava correndo, aí eu peguei no ombro dela, com a mão esquerda, pra ela parar. Aí eu dei o braço pra ela e acabou o sonho. Então, aí eu acordei, meus irmãos. Eu discerni que eu estava congregando no inferno. A Igreja Universal é o caminho que conduz ao inferno. Eu lembro que quando eu fui congregar na Igreja Universal no primeiro dia, eu sonhei que eu estava num lugar igual ao campo, assim, semelhante a um campo. Eu tinha um portão bem grande, tipo, um portão que tinha duas partes, a parte direita e a parte esquerda. E abre no meio. Portão que tinha duas partes, a parte direita e a parte esquerda. E abre no meio. E tinha dois rapazes na porta, semelhante a obreiros mesmo, e uniformizados, igual o uniforme da Igreja Universal. Aí eles abriram, eu tinha entrado naquela porta grande, preta, mas eu não queria aceitar que era o inferno. Eu não queria aceitar que a Igreja Universal era a porta larga. Eu entrei ali naquela entrada, parecia cemitério. Foi no dia que eu entrei na Igreja Universal que eu tive esse sonho. Aí ontem eu orei, dia 24 de agosto de 2021. Orei de joelho, bastante tempo mesmo. Creio eu que é mais de 1 hora de joelhos. Pedindo a Deus abrir meus olhos espirituais. Pedindo a Deus que eu veja. Pedindo a Deus que abrisse minha mente. Tipo assim, no sentido de ver alguma coisa espiritualmente, se eu tivesse cega. Mas eu orei assim, irmãos, como se fosse à toa. Eu pensei, quem sabe eu não estou cega de alguma forma, né? Quem sabe? Eu não sei. Eu nunca orei desta forma. Eu sempre orei assim, pedindo para Deus cura, outras coisas, mas nunca pedi para Deus me mostrar a verdade. Eu nunca pedi para Deus me esclarecer, me revelar o oculto e o escondido que ninguém sabia. E eu fiz muito bem ter orado assim, porque quando foi de madrugada, às 4h05 da madrugada, mais ou menos, porque quando eu acordei,
O meu celular estava a um passo de distância de mim. Eu levantei, dei 2 passos e peguei o celular. 2 passos curtos. Olhei, era 4h10 da madrugada. Foi madrugada, então, irmãos, eu agradeço a Deus que Ele mostrou para mim a verdade. Ele mostrou que eu estava congregando numa igreja subterrânea, escura e sem luz. Ou seja, eu estava congregando no inferno. Então, irmãos, aquela sala separada era o trono do anticristo. Tinha 2 tronos, 2 poltronas. É trono, não é trono. Eram 2 poltronas, então a poltrona era do anticristo. E a outra provavelmente pode ser do Papa, porque ele vai... A Bíblia diz que a besta tem 2 cabeças. Então, irmão, está esclarecido. Certamente a Igreja Universal é a igreja do anticristo. Quando foi depois, irmãos, que eu continuei dormindo assim, eu comecei a ver algumas visões na minha mente. E eu vi ali, tipo uma sala de escritório. E tinha um rapaz me atendendo, um rapaz de boa aparência, mas falava normal, ele falava sério, como uma pessoa normal. O rapaz era claro, bem arrumado, mais ou menos assim, sentado. Ele estava sentado na cadeira, com a mesa na frente. É como um secretário. Atrás dele eu vi várias fotos, como de prateleira. Atrás dele não tinha espaço para mais nada, eram só fotos de um bode. Eu tinha tipo umas 50 fotos atrás dele, tudo de bode. Bode, eu creio que é bode, irmão. Aquele animal assim que o chifre é virado para trás. Eu creio que é bode. Lembrei muito, irmãos. Eu esqueci o nome daquele bode. Ele está sendo adorado lá nos Estados Unidos. Tem até uma estátua dele. Ele faz um sinal na mão. Um sinal tipo V na mão. Ou 2. Ele usa... É um bode mesmo, irmãos. É um bode. Então, irmãos, o anticristo, a imagem do anticristo é um bode. E aquele rapaz estava ali na frente, atrás dele, naquelas fotos, tinha a imagem do bode. Então, eu já esclareci que a imagem do anticristo vai ser de um bode. Eu vi esse bode nas igrejas de Satanás. Eu vi esse bode... Eu queria muito lembrar do nome desse bode, mas se eu lembrar, eu vou contar para os irmãos, que eu sei o nome dele. Ele é muito adorado em alguns países já. E a Bíblia diz que quem adorar a imagem, quem adorar o sinal, e quem adorar o número, a saber o número 666, o seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 13 para a vossa meditação. Irmãos, vou vir dar aqui essa revelação do Espírito Santo. Então, você que congrega na Igreja Universal, você já está ciente de que aquela igreja é templo de Satanás, é casa subterrânea. Então, irmãos, você está ciente, irmãos, que casa subterrânea é inferno. A Bíblia diz que os entendidos sabem que o caminho do inferno é para baixo e o caminho do céu é para cima. Eu não disse que depois que eu saí de lá eu fui para o céu, eu saí de lá eu fui para a terra, lugar claro. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou deixar Deus trabalhar na minha vida, eu não vou deixar, irmãos, a cegueira me dominar. Amém? Que Deus, Ele te ajuda também a enxergar a verdade. Que Deus tire de nós, irmãos, toda insistência. Que a gente não venha continuar andando no erro, no engano. Mas que nós venhamos a obedecer. O que Deus requer de nós é que nós andemos, irmãos,
que nós andemos no caminho dele. E o caminho do Senhor Jesus não é trevas, o caminho do Senhor Jesus é luz, o caminho do Senhor Jesus é estreito. Glória a Deus, irmãos, para a nossa meditação. A porta estreita. Então a porta estreita é que conduz à salvação, e a porta larga e preta é que conduz à perdição. Eu agradeço por essa rica oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, vive e reina para todos sempre. Amém. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, aqui é a continuação. Ainda nessa madrugada, em 5 de agosto, às 4 da madrugada mais ou menos, abri minha mente, 3 horas da madrugada, não sei, e eu estava no altar da Igreja Universal, estava ali ministrando o culto, e a igreja estava cheia naquela visão que Deus me mostrou, que Deus mostrara, né? Muita gente estava com a televisão na mão, uma televisão 34 polegadas. Todas as televisões eram iguais. Se eu não me engano, tinha um pezinho, não prestei atenção. E todas as televisões mostravam imagens de fogo. E eu olhei e as televisões estavam viradas na minha direção. E chegou ali um rapaz, ele mostrou para mim. Olhei assim, mas ele não chegou perto de mim, assim, estava na distância de 3 metros, mais ou menos, embaixo do altar. Todo mundo estava com aquela imagem do fogo, do inferno, naquela televisão. Aí eu acordei, né, daquela visão, tipo sonho, mas era visão. Eu, graças a Deus, tenho esse talento. E eu queria esclarecer para os irmãos que quando Deus me mostrava o assistente do diabo ali, na mesa do escritório dele, né, aquela sala não era escura. Era normal, assim, sabe? Era normal. Mas o rapaz não falava nada, amém? Então eu quero agradecer essa oportunidade que Deus está me concedendo de falar com vocês. Eu vou gravar no YouTube, no meu canal, cover, underline, músicas, underline, evangélicas, underline, oficial. Esse é meu canal do YouTube, amém? Você que me ouve, me acompanha, porque eu vou passar ali revelações tremendas do Espírito Santo. É profundo escondido que ninguém sabe. Tem muita coisa ainda que eu vou passar no público, que Deus me mostre. Muitas pessoas enganadas e eu preciso de falar tudo que Deus manda, amém? Fique com Deus, sou tua irmã em Cristo, Aimee Rodrigues Dias. A paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a todos vós. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Olá, paz do Senhor Jesus. Eu queria dizer o nome do bode. O nome do bode é Bafomé, amém? Bafomete é esse. Então, vocês pegam a Bíblia de vocês e leiam Apocalipse capítulo 13. Bem o inteiro. Se vocês puderem ler Apocalipse tudo, vocês leem. O Espírito de Deus vai esclarecer para vocês, tá bom? E eu não vou abrir mão dos meus amigos, não vou, porque eu vou orar por todos vós, que eu quero ver vocês no céu comigo e Jesus juntos. Porque, irmãos, o inferno, ele existe. Irmãos, eu estou admirada com as revelações de Deus. Eu não tenho um pingo de dúvida, irmãos, que eu sou um vaso de Deus nas mãos do Senhor, um vaso usado. E eu gostaria de dizer para você que Deus, ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. É assim que ele quer mesmo. É só para confundir, irmãos.
E nesses últimos dias Deus vai usar muitas pessoas para falar. Porque, irmãos, antes da última trombeta, e vai ter o arrebatamento da igreja. E depois eu quero passar outras coisas para os irmãos também. Da ressurreição dos mortos. Eu tive muitos sonhos legais. Muitas coisas maravilhosas. Amém? Fico com a paz do Senhor Jesus. O meu telefone do WhatsApp dá claro. 97614-1703. Você compartilha essa história maravilhosa. Seleciona tudo e compartilha no maior número possível. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Porque está claro que a Igreja Universal... Eu não estou falando mal porque eu gosto da igreja. Eu não vou dizer mal da igreja porque ali eu não aprendi a errar. Ali eles ensinam a palavra. Mas é o caminho que conduz à perdição. São muitos que encontram por ela. Então, irmão, não vai atrás de porta larga, não. Facilidade. Igreja que libera tudo já pode desconfiar que é do Satanás. O que é contrário à natureza do adversário? O que é contrário à natureza? Vaidade. As pinturas, maquiagens, né? Isso tudo é do adversário. Então, irmão, depois eu vou explicar mais sobre doutrinas também, que Deus me mostrou muitas coisas legais também. Fique com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Eu gostaria de relatar a continuação aqui, né? Eu gostaria de relatar mais uma visão do Espírito Santo que Deus mostrou. E nessa visão, irmãos, eu estava na Igreja Universal do Reino de Deus. E no salão da igreja, normal, né, irmãos? Tinha os bancos da igreja, tudo normal, púlpito. No altar estava o pastor da igreja. Mas assim, de longe é uma pessoa desconhecida, né? Não sei o nome daquela pessoa e nem conheço. Mas na frente, assim, onde o pessoal vai para orar, ali naquele salão da igreja, eu vi um homem e ele falou para mim assim, olha, é tudo meu. Ele falou assim, irmãos, exatamente assim, é tudo meu. É tudo meu. Aí, irmãos, apagou a visão. Eu discerni assim, irmãos, que a Igreja Universal é desse homem. Irmãos, eu discerni que esse homem é Satanás. Ele apareceu transfigurado no homem. Então ele disse para mim que é tudo dele, irmão. A Igreja Universal é dele. Tudo é dele. Então, eu estou passando aqui a revelação no público aqui. Se você quiser me denunciar, pode denunciar. Compartilha para quem você quiser. Tá bom? Glória a Deus. E eu gostaria de dizer para você que a porta larga conduz à perdição. Qualquer igreja que libera tudo, libera maquiagem, igreja que libera calça comprida, para as irmãs usarem, igreja que não prega contra, irmãos, o corte de cabelo das irmãs que não pode cortar, qualquer igreja que ensina heresia, mentira, contra o caminho da verdade, é do adversário, é do anticristo. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus.